Oiê, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar de Um de Nós Está Mentindo, a nova adaptação do livro de mesmo nome, Um de Nós Está Mentindo, que estreou hoje, dia 7 de outubro, lá nos Estados Unidos, na Pico, que eu já assisti ao primeiro episódio e eu vim contar pra vocês tudo que eu achei em comparação da série e do livro. Se você não é por aqui, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, que ajuda pra caramba, e roda essa vinheta. E hoje, quinta-feira, a série finalmente estreou e está entre nós. Eu digo finalmente, mas na verdade não parece que faz tanto tempo assim. Assim que foi divulgado que haveria uma adaptação do livro, eu acho que o espaço de tempo foi muito pequeno. A gente tem exemplos como a Seleção, que tá aí nesse processo há anos e não quer adaptada, a Rainha Vermelho, que tá nesse processo há anos e não é adaptada, entre outros nomes também de livros que estão aí para ser adaptados e nunca chega o dia que essa adaptação vai estar aqui entre nós. Eu achei que até Um de Nós Tá Mentindo foi super rápido. O primeiro episódio conta basicamente o assassinato do Simon. Lembrando que esse vídeo aqui vai ter spoilers do livro, né? Não da série, porque eu só assisti um episódio. Então vai ter spoilers do livro e eu vou comentar por alto, assim, sobre o primeiro episódio. A gente vai acompanhar a história do Cooper, da Brooklyn, do Nate e da Ed, que são acusados de um assassinato após presenciar a morte de um de seus colegas, o Simon. O livro intitulado Um de Nós Está Mentindo já deixa a gente meio assim, querendo descobrir quem deles está mentindo. Afinal, um de nós está mentindo. E é muito legal a gente acompanhar desde o começo a construção e o que cada um esconde, porque cada um tem um motivo pra matar, além da gente ficar muito desconfiado dos personagens secundários. Porque a gente fica, mano, e essa pessoa aqui aleatória que apareceu no rolê, será que não foi ela? Então a gente fica a todo momento tentando descobrir. Eu não gostei tanto assim do livro, eu esperava muito mais, eu achei que eu ia me surpreender, que o livro seria 10/10, mas eu realmente li muitos livros bons esse ano e ele não entra nem no meu top 20, eu acho, de melhores livros do ano. Quando eu terminei de ler o livro, não é uma leitura que eu me arrependo de ter lido, é muito legal porque agora eu pude ver o primeiro episódio e eu consegui entender o que estava rolando ali, eu já sei como acaba o livro, então eu tô na expectativa pra descobrir se vai acabar o livro da mesma forma que acabou a série, porque quando eu li o livro eu tive a sensação de que a adaptação pra série ia ser muito mais interessante do que o livro. Na cena da morte do Simon a gente vai ter aquelas coisas que acontecem no livro, como eles procurarem a seringa pra dar tipo adrenalina, não sei, alguma coisa nele lá pra interromper a crise de alérgica que ele tá tendo, eles não encontram. Só que uma coisa que pra mim ficou meio a desejar foi justamente a cena da morte do Simon, que é um ponto tão importante que vai mover a série inteira. Primeiro porque ela já acontece nesse primeiro episódio, já era de se esperar, porque acontece bem no comecinho do livro, só que ela acontece de uma maneira muito rápida. A cena deve ter 1 minuto, 1 minuto e meio como muito. E eles fizeram algumas alterações que eu não vejo problema nas mudanças que eles fizeram, por exemplo, na batida em que os personagens vão olhar pela janela e eles se distraem, eles olham na janela, não é uma batida, é um pessoal, uns estudantes ali fazendo uma algazarra, só de cueca e tal. E também tem o detalhe do carro vermelho que aparece, que também no livro tem o carro vermelho, mas o carro vermelho é o carro do acidente, né, 2 carros que batem. E aqui, no caso, ele só aparece, eu acho que tem a ver com o final, porque quem lê o livro sabe que esse carro é importante pro desenrolar da história mais pro final. E aqui ele só aparece, então meio que deixa essa ideia de que eles vão tentar manter essa mesma linha nesse final. E ainda falando sobre a detenção, lá no livro a gente tinha o Sr. Avery, né, que era aquele cara que era tecnologia fóbico, assim, acho que existe, acho que é real essa fobia, né, que é uma coisa de tudo que é moderno, ele não gosta, então ele era muito cri-cri toda vez, tanto que foi ele que pegou os 4 estudantes pra levar pra detenção, e aqui na série a gente viu que cada professor levou por algum motivo essas pessoas pra detenção por conta do celular e tal. Só que no livro não, no livro foi o mesmo professor que pegou todo mundo e tal. E aqui não é um homem, esse professor Avery na verdade é a professora Avery, ela é a senhora Avery. Então o professor não é professor, virou uma professora. E eu não achei que essa mudança mude alguma coisa da história, até porque no livro também esse professor não é extremamente relevante, ele é citado em algumas vezes e tal, mas não é muito relevante. E como é uma série, é de se imaginar que a gente precisa de mais cenas, então a gente tem algumas cenas que a gente não tem no livro, como por exemplo, eles sendo detidos de fato, né, a professora falando assim, olha, você tá aí com o celular, detido assim, né, falando que eles vão pra detenção. Você tá com seu celular aí e tal, a discussão, por exemplo, da Brooklyn com a professora, aquela coisa toda. Inclusive, as frases do livro estão muito presentes nesse primeiro episódio. Eu notei várias, principalmente a Brooklyn nesse episódio, cita praticamente as mesmas frases iguaizinhas estão no livro, e eu achei muito legal. Então é um ponto positivo, porque a gente sempre gosta de reconhecer uma frase que a gente leu no livro. E as cenas também estão muito bonitas. Essa série tá me lembrando muito a vibe de Cruel Summer, eu achei muito
parecido assim, sabe? Só que ao mesmo tempo ela não tem aquele... Por exemplo, o Cruel Summer, eu sempre falava que é muito parecido com a primeira temporada de 13 Reasons Why, a mesma pegada. Já em Um de Nós Está Mentindo, eu já acho que é um pouco mais juvenil, não tem aquela pegada tão dark, é um pouco mais juvenil, mais tranquilo, sei lá, deve ser um mais 14, não deve ser um mais 16, um mais 18, como é o caso, por exemplo, de Os 13 Porquês. Então eu gosto dessa pegada leve, porém me preocupa, porque a gente sabe que a história acaba ficando mais pesadinha ao longo dos episódios, né? Ao longo dos capítulos ela vai ficando mais pesadinha. Então me preocupa essa pegada tão leve, quem sabe foi só realmente nesse primeiro episódio. Então eu não consegui enxergar essas mudanças de uma maneira negativa. Inclusive no começo da série, a série começa sendo narrada pelo Simon, o que é uma coisa que me lembrou um pouco vibes Gossip Girl, assim, de certa forma. Mas eu gostei muito de ter essa visão um pouquinho dele, do que ele pensa, o porquê que ele fala, porque a série ali nesse comecinho tá sendo narrada. Então eu curti, eu achei bem legal e deixou uma coisa mais dinâmica, deu pra gente entender um pouquinho mais do Simon, porque o Simon em si, no livro, ele é um pouco apagado, né? Eles realmente é aquele zero à esquerda, do jeito que as pessoas consideram ele. Ele só é citado, falam que tem o blog e tal, e ele aparece na cena em que ele morre, mas ele é mencionado, então não é como se a gente soubesse o que ele sente, a gente não sabe até o final do livro, de fato, pensamentos dele. E eu gostei de ter visto na série o ponto de vista, de certa forma, dele, mesmo que em breve momento, né? Eu gostei muito de uma coisa que normalmente, quando você lê um livro, você sabe o final. Então você, ao longo dos primeiros episódios, você já vai falando, ele tá falando isso aqui, ó, por causa disso aqui, ela tá falando isso aqui por causa daquilo ali. Ela reagiu assim, ele reagiu assim, por causa de que o final é assim. Então é muito legal você já saber o que vai acontecer, por isso que eu amo ler o livro antes de ver um filme ou uma série. O próprio Sherlock Holmes assistindo, tentando pegar as dicas, e como eu já sei o que vai acontecer, como eu disse, já li o livro, a gente vê algumas interações que acontecem ali, que se eu não tivesse lido, eu ia deixar passar batido, sabe? E isso me deixa muito animada para as próximas coisas que eu quero ver, porque daí eu já fico pensando, mano, eu tenho que prestar atenção nesse tipo de coisa, porque isso aí que vai revelar no final, entendeu? Então, sei lá, eu gostei muito das dicas que rolaram já nesse primeiro episódio, que se você prestar atenção, você consegue deduzir já o final da série. Então, sei lá, eu gostei muito desse primeiro episódio, eu achei que ele chegou assim me dando uma ótima impressão. E já que eu citei Cruel Summer, vamos a mais uma coisa que liga as duas séries. Elas não são universo compartilhado, não são o mesmo autor, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas uma coisa que elas têm em comum é o Barrett Canahan, que é o ator que interpretou o irmão da protagonista em Cruel Summer, e aqui ele faz o papel do Jake, quem lê o livro vai saber quem é o Jake, que é o namorado da Ed, e que é muito legal, porque, sei lá, eu gostei do ator, eu nunca tinha visto nenhum trabalho dele antes de Cruel Summer, e eu curti pra caramba, eu adorei ver ele como Jake, eu achei que era exatamente o que eu imaginava como Jake, e quero ver como é que ele vai desenvolver o papel, porque a gente sabe que o Jake é um personagem que ele é muito importante pro desenvolvimento de todo o livro. Então eu quero muito ver se ele vai conseguir segurar esse papel. Eu achei bem interessante eles não colocarem um personagem que nunca fez, um ator que nunca fez nada, assim, nesse mood, porque os atores não são muito conhecidos. Todos os atores da série não são tão famosos, não fizeram grandes coisas. Então eu gostei que o Jake teve um cuidado a mais, porque ele realmente precisava. E essa coisa dos personagens serem parecidos com os livros, às vezes é importante, às vezes não. Alguns personagens foram alterados, as descrições físicas, características físicas que a gente tem no livro, e não mudou nada, como por exemplo o Cooper. Já a Bruni, ela precisava ter essa lembrança mais latina, porque tá na história, tem que ser isso por conta dos pais dela e tal. E alguns personagens, como por exemplo o Jake, eles preferiram manter, justamente porque o Jake, ele tem aquela postura de homem forte, dominador. Não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer, porque eu também não quero dar muito spoiler do livro. Então, nem da série, possivelmente. Então eu gostei da escolha do Jake, eu achei que até então o ator tá entregando super bem. E como eu disse, os outros atores não são tão famosos assim, não fizeram grandes coisas, eu não reconheci nenhum rosto ali ainda, além do próprio Jake, né, do Barrett Canahan. E é assim que é, os atores começam em papéis, como por exemplo agora em Um de Nós Está Mentindo, e futuramente vai pra outra série, aí vai pra outra, e vai pra outra, e acabam se tornando grandes astros, né, famosos, a fama vem, mas a gente sempre tem que começar de algum lugar, e eu não acho que isso me incomode em nenhum momento aqui dentro da série, pelo menos em nenhum momento nesse primeiro episódio, né, igual o Cruel Summer também não tinha muitas pessoas famosas ali, eu acho que praticamente ninguém, e também não me incomodou, eu achei que todo mundo foi muito bem. Houveram algumas cenas que foram alteradas, e uma delas que me chamou a atenção foi o fato do Nate e da Brulin, o começo do relacionamento deles não foi exatamente igual
é no livro, é um pouquinho diferente, a primeira interação que eles têm, dele levar ela de moto pra casa, ela tá meio bêbada, por isso que ela aceita, porque ela é uma menina muito certinha. E aqui na série ela não tá bêbada, ele não dá bebida pra ela, nem nada do tipo. Então tem algumas mudanças que talvez influenciem alguma coisa, talvez eles não queiram que influencie nada e não vai influenciar. Mas lendo o livro fazia mais sentido realmente ela ter ficado um pouquinho bêbada pra ela poder ir de fato, porque senão ela não teria coragem de pegar a carona numa moto. E algumas outras coisas que eu gostei muito que não tem no livro, mas que eu amei, foi Florence and the Machine, gente. Tocou Florence and the Machine, cara. Tocou eu amo Florence and the Machine, é uma das bandas favoritas da minha vida, Florence perfeita, nunca errou. E eu amei ver a música lá, cara, eu fiquei cantando e assistindo e cantando, eu achei maravilhoso. A trilha sonora tá muito legal, pelo menos nesse primeiro episódio. Lembrando que eu só assisti o primeiro episódio, já estão disponíveis os 3. Em breve deve ter pra você baixar, eu sei que você vai perguntar onde que eu consigo assistir. Ainda nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem disponível em nenhum lugar pra você baixar, mas eu acredito que entre hoje e amanhã já vai ter. Eu assisti no site da Pico, que você precisa fazer um cadastro super rapidinho, e eu usei um VPN, você consegue assistir assim também, você contrata aí um VPNzinho e assina rapidinho lá e aí você consegue assistir. E eu achei muito legal, cara, eu curti bastante o streaming, inclusive, da Peacock, mas como eu disse, eu assisti um episódio só, pretendo assistir os próximos. No final da temporada eu volto, então, pra fazer uma análise, comparar o livro e a série, ver o que eu achei de grandes diferenças, qual foi mais legal. Eu já tô chutando que a série vai ser mais legal. Embora tenha acontecido essas coisas que eu falei que me incomodaram um pouquinho, como a cena, por exemplo, da morte do Simon não ter sido tão longa, embora o livro também não seja tão longa, ela é mais descritiva. E eu achei que a gente ia ter isso, o ponto de vista de cada personagem sobre o que aconteceu. Quem sabe a gente tenha num próximo episódio, talvez em um interrogatório, contando exatamente o que viu, mas a cena em si passou muito, muito rápido e quem sabe vai aparecer mais, mas até esse momento não apareceu, isso me fez falta. Eu espero que a série continue com esse clima, mais das coisas fluírem muito bem, porque tá fluindo muito bem, esse episódio passou que eu nem vi a hora passar, e eu espero que os próximos sejam tão bons quanto. Lembrando que vai estrear 3 episódios por semana no streaming da Pico, que a gente já tem os 3 primeiros lá, e os 3 primeiros semana que vem, e os 3 últimos na outra semana. Me conta aqui embaixo se você já assistiu, se você quer assistir, se você gostou do livro, se você não gostou. O meu veredito é que ele poderia ter um final um pouquinho melhor, mas eu tô esperando bastante da série, eu acho que pra série vai funcionar. Não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, se você é novo por aqui, ajuda pra caramba. Deixa um comentário, me escreve o que você achou do livro, o que você achou desse episódio, que eu vou adorar saber. E eu espero vocês mais tarde lá na nossa live de Grey's Anatomy. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo.